Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, mais uma coletiva do professor Abel Ferreira após mais um jogo, mais uma vitória do Palmeiras, quinta vitória consecutiva do Verdão, disparado líder do Campeonato Brasileiro, temporada espetacular que vem fazendo o Palmeiras até agora. Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 5 pontos de vantagem sobre o bloco que vem disputando o segundo lugar, e vamos combinar que esse bloco que está disputando o segundo lugar, que está com 20 pontos, ou 17 com uma partida a menos, isso significa 2/3 dos pontos, 20 em 30 possíveis, que é uma campanha muito boa. E o Palmeiras abre 5 pontos de quem está fazendo uma campanha muito boa. A campanha do Palmeiras é extraordinária, com 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 25 de 30 possíveis. Campeão paulista, administrando o físico do elenco, conseguindo manter o nível de vitórias, a rotina de vitórias, mesmo com desfalques, com problemas físicos, consegue manter o nível, coisa que outros times também estão tendo problema, mas não estão conseguindo manter o nível. Então isso mostra aí uma certa superioridade do Palmeiras, refletida nos pontos que a gente vê na tabela de classificação. A gente só tem motivo para ficar satisfeito. O Abel, pela cara que ele tá, que vocês estão vendo dele aí, né? Parece que não está tão satisfeito assim. Ou está, não sei. Saberemos quando a gente vê a nossa coletiva, que começa agora. Vamos lá, vamos ver o que o Abel está falando. Olha, nós já jogámos várias vezes aqui contra o Bahia, contra este Bahia, com este treinador, e como te disse a ti, porque foste tu que me fizeste essa pergunta, disse-te que o Bahia tinha menos um jogo e mais um dia de recuperação, e nós começámos logo a ver no início a intensidade com que o Bahia entrou, a quantidade de faltas e a agressividade do nosso adversário. O Alá levou, fez 3-4 faltas no Jubá, e o Jubá só levou amarelo à quinta ou à sexta falta. O Jubá é o Juba. É uma equipa extremamente agressiva, a jogar muito bom futebol. Acredito que se tivesse tido este empenho, esta atitude e esta agressividade no jogo da Libertadores aqui em casa, seguramente estaria a jogar ou a Libertadores ou a Sul-Americana. Espera aí, pelo que eu entendi, ele está dando uma cornetadinha no Bahia, né? Pô, jogaram desse jeito contra a gente, por que não jogaram assim contra o time do Chile lá, o O'Higgins? Poderia estar na Libertadores ou pelo menos na Sul-Americana. Ou seja, tá dando uma alfinetada no time do Rogério Ceni. Provavelmente, aí eu entendo que seja um troco pela declaração do Rogério Ceni de que o Palmeiras é um time que só joga na ligação direta, só no chutão. Acho que faz bem o Rogério, o Abel, de devolver a provocação ao Rogério, né? O Rogério falou o que quis, agora tem que ouvir o que não quis, né? Entraram rasgando, entraram batendo, entraram agressivos. E a agressividade, gente, é do jogo, tá? É futebol. Cabe ao juiz aplicar cartão. Você entrar de forma intensa, física, como entrou o Bahia ontem, faz parte do jogo, cara. Na Libertadores é muito pior. Então, eu não entendo isso como uma reclamação, mas uma observação feita pelo Abel, seguida de uma provocação. Então, entraram super agressivos, bonito, né? Por que não fizeram isso com o time do Chile? Toma essa aí, Rogério. Mas como te disse, jogo sempre difícil, equipa muito bem montada, muito bem estruturada, uma equipa que joga com uma estrutura quase com 3-4-3, com um quadrado no meio, com os dois laterais, um a entrar por dentro e o outro a ficar atrás, mas a verdade é que depois deixa um bocadinho de espaço no lugar do lateral que entra por dentro, neste caso o Juba, correto? E pronto, e acho que conseguimos de um modo geral ser consistentes contra um adversário que está muito habituado a jogar neste campo, neste gramado e com este clima, não é? É estranho como é que nós no início do jogo pedimos para haver paragem técnica e o árbitro deixou, mas o nosso adversário não deixou que houvesse paragem técnica, mas pelos descontos que houve no final parece que houve mesmo paragem técnica sem existir.
Ele está, pelo que eu entendi, o Palmeiras pediu que tivesse a parada técnica aos 30 minutos, ou aos 22, sei lá, por conta do calor, estava quente, 28 graus, era a previsão, não sei se confirmou durante a partida. E o Bahia falou, não vai ter parada, coisa nenhuma. Eu entendo que a parada técnica é boa para quem tem técnico bom, para quem enxerga o jogo, para quem consegue mexer no time e, claro, né, também para recuperar os jogadores. Então o Bahia querendo levar vantagem pelo fato de já estar acostumado com esse clima, então, assim, não vai parar para descansar coisa nenhuma. Beleza, faz parte do jogo, tá? Estão no direito deles. Mas aí o Abel fala assim, mas que acréscimo foi esse que ele deu no final, já que não teve parada técnica. Ele está reclamando que o acréscimo foi muito longo. Você falou de consistência, Abel. Esse foi o diferencial. Se a gente olhar, o Palmeiras fez gols em todas as partidas do a consistência. Olha, isto é comer. O segredo não é jogar só às. Pessoal da Fonte Nova aí, por favor, verifica aí o áudio dos perguntadores, dos entrevistadores, que tá claro, né? Que tá muito ruim, precisa melhorar. Vezes. O segredo não é jogar só contra algumas equipas. O segredo é exatamente isso que tu acabaste de dizer, é a constância. Não é preciso ir nas pessoas que têm objetivos, às vezes nós queremos ser mais fortes, ser mais robustos, não é preciso ir 3 horas para o ginásio uma vez por semana. Se calhar se fosses todos os dias 10 minutos sim, se fores todos os dias 10 minutos chega, agora tem que ser todos os dias 10 minutos. E não é de hoje, o Palmeiras ganha e perde desta maneira. É uma equipa que luta até ao fim, que acredita até ao fim, seja contra quem for. Seja jogo da Libertadores, seja jogo da Copa, seja contra que treinador for, seja contra que adversário for, nós temos sempre a mesma postura. Ganhamos e perdemos. Por isso é que estava a dizer que é sempre difícil de jogar aqui contra o Bahia, contra este treinador, como te disse, é um treinador que está aqui há muito tempo, é um treinador que o clube gosta, foi um treinador que ficou fora das competições e tem agora só 2 competições. Isto pode ao longo do tempo dar-lhe alguma frescura física e vai dar seguramente e vai ser muito difícil ganhar aqui do Bahia aqui em casa, venha quem vier aqui jogar. A moça falou que o Palmeiras marcou gols em todos os jogos dessa temporada, não é verdade? Se foi bem isso que eu entendi, né? Porque o áudio realmente tá difícil, tá ruim. Mas se foi isso que ela quis dizer, a gente precisa só fazer uma correção. O Palmeiras não marcou gols nas derrotas para o Botafogo de Ribeirão, foi 1-0 lá em Ribeirão, e na derrota para o Novo Horizontino, aquele 4-0, e nos 2 jogos o Palmeiras jogou com o time reserva. Então talvez tenha sido isso que ela quis dizer. Quando jogou com o time titular, o Palmeiras fez gols em todos os jogos, e isso sim é verdade. Fica à vontade, disponha. Eu queria falar do Paulinho e do Vitor Roque, eles estavam aqui, viajaram para cá, né? Como que está a recuperação dos 2 jogadores, a presença ali na rotina, nas viagens, como é que está? Você sabe que eu sinto falta deles e quando saímos eu quero que eles andem sempre comigo, mesmo que não seja para jogar. Não, olha, como te disse, eu já disse várias vezes e disse-te a ti no início do jogo que o Paulistão deixou marcas pesadas na nossa equipa. Bastou ver o jogo que fizemos logo a seguir contra o Vasco, onde fizemos uma primeira parte boa e na segunda parte o Vasco foi superior a nós, técnica, tática e fisicamente, onde nós tivemos vários jogadores indisponíveis, pouco tempo para recuperar ou nenhum, apenas 2 dias, e quando há um bocado tu me estavas a fazer a pergunta, eu digo, vocês sempre fazem as perguntas, eu respondo sempre da mesma maneira, e quem tem que fazer não faz nada. Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso, eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui, amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois ir jogar ao Corinthians.
Eu faço uma pergunta a quem organiza. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? É só isto que eu tenho para te dizer, mas nós, internamente, fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos e ganhamos quando jogamos bem e tentamos ganhar quando jogamos mal, e muitas vezes queremos energia e não temos em função das condicionantes, porque isto depois muitas vezes quando tu olhas para o calendário e dizes, espera aí, esta competição está muito influenciada muitas vezes com os sorteios e com a sorte que temos de fazer viagens longas ou curtas, em ter jogos de 2 em 2 dias. Já é a 3ª ou 4ª vez que jogamos com os nossos adversários com mais um dia do que nós. Fomos jogar ao São Paulo com menos um dia, fomos jogar ao Vasco com menos um dia. Aliás, o Vasco teve 15 dias para preparar o jogo. Viemos jogar aqui com menos um dia e a sorte é que os jogadores que ficam no banco, não é? A gente costuma guardar o ouro no banco, não é? Os jogadores no banco. Eu faço igual, guardo os jogadores no banco. O Filipe entrou muito bem, o Lucas entrou muito bem, o Kelvin entrou muito bem, o Sousa entrou muito bem, o Luigi entrou muito bem. Os jogadores que entraram no banco estão de parabéns, porque esta equipa respeita aquilo que são os valores maiores do Palmeiras. Estamos aqui todos para servir o nosso clube, estamos aqui todos para servir a nossa equipa. O ego fica em casa e trazemos a nossa qualidade para servir o nosso time. Isso é o que eu mais gosto no futebol e na minha vida. O que tem que destacar de toda essa resposta do Abel, que tem muita reclamação, muita choradeira, mas tem pontos dessa choradeira toda que precisam ser levados muito a sério. Eu acho que a choradeira por chorar também faz parte do jogo. Você tem que fazer barulho, você tem que reclamar, ok. E aí você tem que separar qual é a choradeira que é choradeira de verdade e qual é a choradeira que é só para encher linguiça ali. O que ele está chorando ali que é real. Tem que verificar essas coincidências de sempre o Palmeiras estar em desvantagem em termos de calendário em relação ao adversário. Ou tá igual ou tá pior. Dificilmente o Palmeiras tem mais descanso que o adversário em relação ao jogo anterior. É aquela coisa, se é feito por sorteio, se é justo o negócio, se é um sistema que não tem viés, não sei, pode até não ser sorteio, mas enfim, que o sistema não seja enviesado, você vai jogar numa rodada, você vai jogar com mais folga, na outra com menos. E uma coisa anula a outra. Por quê? Porque a semana tem 7 dias, já falamos sobre isso aqui. É impossível você ter sempre 3 dias de descanso. Por quê? Porque tem que ter jogo domingo ou sábado. Se tivesse que ter 3 jogos entre um jogo e outro, você faria um jogo no domingo, depois um na quinta, depois outro na segunda, depois outro na sexta, né? E aí isso prejudica a grade de programação da televisão, que é quem paga boa parte da conta dessa brincadeira toda. Então, não dá para ter 4 jogos sempre. Então, vai ter rodadas que vão ser 3. E ok com isso, desde que esteja equilibrado. Aí está tudo certo. Aí está beleza. O problema é que a gente está vendo que, seguidamente, o Palmeiras está jogando contra clubes que, coincidentemente, na rodada anterior, estão com um dia a mais de descanso. Então tem alguma coisa errada aí, né? Então parece que tem um viés aí. Parece que quem faz a tabela fala, peraí, esse time joga aqui esse dia põe essa aqui. E marca. Sabe? Então, isso tem que ficar atento. Que pode parecer detalhe, mas faz diferença. Ontem, a tabela estava montadinha para o Palmeiras perder ponto. E o Palmeiras foi lá e ganhou o jogo. João Vitor, Rádio Sociedade da Bahia. Parabéns pela vitória. Queria falar mais sobre o mental da equipe. Aqui na Bahia, a gente define muito o Palmeiras como uma equipe que às vezes sabe sofrer e quando o adversário pensa que está pressionando, o Palmeiras vai e mata o jogo. Isso é trabalhado muito na prática, no dia a dia, jogando mesmo futebol. Existe internamente um trabalho específico no Palmeiras para fazer com que, como você falou, os jogadores lutem até os 90 minutos finais da partida. Eu acho que
como te disse, quando falamos da parte mental, quando falamos desta resiliência, isto são hábitos. Isto não adianta o treinador falar, aí temos que ser fortes mentalmente. Isto tudo uma conversas internas, consistência, atitudes, comportamentos. Quando perdemos com o Vasco da Gama, houve coisas que foram muito boas, e calma, e continua, porque o futebol é mesmo assim, vamos ganhar umas, vamos perder outras. Agora, o importante, o que nos define não são as derrotas ou as vitórias, o que nos define é a nossa atitude perante as dificuldades. Né? O que é mais importante? É ser o mais rápido na reta, ou quando as curvas apertam nós termos a capacidade de, quando aquilo está difícil, e nós temos uma equipa unida e é para sofrer, vamos sofrer juntos. E para mim isto é que faz a diferença em equipas que estão preparadas para competir em qualquer competição. Mas como te disse, isto é um trabalho feito por todos, é um trabalho feito por mim, é um trabalho feito pelo Rogério, é um trabalho feito pelos meus assistentes, é um trabalho feito pela Leila, é um trabalho feito pelo Barros, é um trabalho feito por todo o staff, porque eles percebem que os torcedores são a alma do nosso clube, mas nós internamente, quando falam do Palmeiras, o Palmeiras é organizado, o Palmeiras é forte mentalmente, o Palmeiras é uma equipa competitiva, estão a falar de quem? A alma do clube são os nossos torcedores, e quando falam bem do Palmeiras estão a falar dos nossos funcionários, todos. Portanto, trabalhamos todos para aquilo que é o bem maior, que é lutar para o Palmeiras poder ganhar e lutar para os nossos torcedores que vieram aqui, e hoje mesmo em minoria, eu senti a minha pele de galinha, e adoro isto, quando os nossos torcedores estão juntos, jogam juntos, e quando jogamos juntos, não é? Somos muito mais fortes. Portanto, parabéns aos nossos jogadores, parabéns ao nosso staff, parabéns aos nossos torcedores, mas infelizmente 24 horas e daqui a 3 dias estamos a competir ao mais alto nível para a Libertadores, custa que custar, dê quem doer. Recuperando muito ou pouco, é assim que funciona, e enfim. O Abel segue sempre falando as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, da intensidade do calendário, de que cansa, e de que ele tem que manter o time. Uma coisa que eu achei legal que ele respondeu, na verdade a pergunta, né, não foi boa, parece uma pergunta de alguém que nunca jogou bola. Como é que você faz para manter o time mentalmente? Cara, não é isso. Ele falou assim, porque quando você parece que o time está melhor que o Palmeiras, que vai fazer o gol no Palmeiras, o Palmeiras vai lá e faz um gol. O Palmeiras soube aproveitar as circunstâncias da partida. O Palmeiras estava pronto para jogar sob todas as formas, então isso é o preparo, não é mental. Isso aí é você estar pronto para um jogo. Se acontecer tal coisa, a gente responde de tal jeito, se acontecer desse jeito, a gente fica assim, se acontecer do outro jeito, a gente fica assado. Você prevê todas as formas de jogar do adversário e age de acordo. E o Palmeiras está muito bem treinado, isso é time bem treinado. Então o Palmeiras soube aguentar a pressão do Bahia sem correr riscos, né? Qual foi a grande defesa do Carlos Miguel no primeiro tempo? Nenhuma, não teve. Bahia chutou algumas bolas, finalizou, mas tudo de longe. Ou foi para fora, ou o Carlos Miguel defendeu fácil. Então não teve problemas no primeiro tempo. No segundo, aí sim a gente teve um pouco mais de problemas, muito por conta da mudança de atitude do Bahia. Mas no que diz respeito à pergunta do repórter, ele fala assim, Palmeiras, ninguém esperava que o Palmeiras fosse marcar, e o Palmeiras foi lá e marcou o gol. Isso aí não é mental, cara. Isso aí é treino, cara. É time bem treinado. É time que já está pronto para todas as situações. É esportivo, não é mental. É técnico, é tático. Então, aí o Abel aproveita para reclamar, para falar da intensidade, não sei o quê. Eu acho que às vezes o Abel podia ser um pouco mais João Martins. Sabe, vai direto ao ponto, responde rápido e passa para a próxima, né? Nessa linha do descanso, aos 13 minutos, você faz 3 substituições. Essas substituições existiriam se o Palmeiras tivesse um período maior de descanso? Não, impossível. Tu começas a ver, os teus olhos começam a ver. Pelo que eu entendi a pergunta, por causa do áudio, ele perguntou se as substituições que o Abel fez aos 15 minutos, que foram 3, ele tirou o
Maurício. Não, estou pegando a dotação errada. Ele tirou o Maurício, o John Arias, o Flaco Lopes, e colocou o Lucas, o Sousa e o Luigi. E 2 minutos depois ele tirou o Alan para colocar o Felipe Anderson. Foram substituições feitas logo depois do gol do Bahia, mas que já estavam prontas, né? Eles já estavam na beira do campo antes do Bahia fazer o gol. E aí, pelo que eu entendi, que ele começou a resposta, que eu interrompi, ele falou assim, não, já estava programado por conta do físico. Né? Não dá para botar eles mais do que 60 minutos. E foi mais ou menos 60 minutos a conta que ele deixou os jogadores em campo, independente do placar. Vontade que eu tivesse de deixar o Alá lá dentro, muita vontade que eu tivesse de deixar o Arias lá dentro, que já tinha um amarelo, né? Já tinha um amarelo, que levou um amarelo quando o jogador dele está a sair pelo campo fora, quer dizer, já tinha passado e foram descobrir esse amarelo. Não entendo os 8 minutos, não entendo. Quando temos pouco, nós começarmos a somar os 8 minutos, ao final de 10 jogos temos mais um jogo nas pernas. Será que ainda ninguém percebeu isso? Será que ainda ninguém percebeu os 8 minutos porquê? Não entendi. Eu não entendi. E ninguém me vai mudar, eu vou reclamar sempre que as coisas não tiverem que ser feitas. Aos 10 minutos o nosso adversário tinha 10 faltas feitas. 10 faltas feitas. E um jogador fez 4 seguidas. O facto de fazer faltas consecutivas tem que dar amarelo. Está a perceber que o adversário está a travar o contra-ataque com faltas. Os primeiros 10 minutos é visível. Isto foi o que eu disse ao Arte, depois ele veio-me dar um amarelo a mim. Eu lhe disse, mas você não está a entender que o adversário está a parar todas as faltas, todos os contra-ataques com falta e faltas agressivas a agarrar? Deu o amarelo aos 15 minutos ao Jubá depois de 5 faltas feitas. Já tinha merecido antes. Portanto, como te disse, vamos recuperar os nossos jogadores, vamos continuar focar. Ele respirou, daí ele voltou ao normal, mas você viu que ele subiu o tom, né, com a arbitragem. Com a fraquíssima arbitragem do seu Lucas Casagrande, que pela primeira vez apita um jogo do Palmeiras na vida, devia estar emocionado, devia estar querendo, né, aparecer para as câmeras de televisão, e cresceu em cima do Abel, né, que reclamou com razão. O problema é que eu queria que o Abel desse uma olhada do jeito que o Mano Menezes reclama. O Mano Menezes, se tem uma coisa que ele faz com absoluta excelência, é reclamar, é apitar o jogo, é influenciar o juiz, sem se prejudicar. Pouquíssimas vezes o Mano é expulso, pouquíssimas vezes o Mano é advertido, ele não é perseguido pelas arbitragens, porque ele tem um jeito dele, que ele consegue fazer isso sem prejudicar a ele e ao time dele. O Abel, claro, eu não vou pedir para o Abel ser igual o Mano Menezes na beira do campo, nunca vai acontecer. Mas ele devia entender um jeito melhor de continuar pressionando a arbitragem sem se prejudicar, sem ficar levando cartão toda hora. Cara, como faz falta o Abel na beira do campo quando ele está suspenso? Ele também tem que entender isso. É outra coisa que ele não cobra a perfeição dos jogadores, que os jogadores melhorem, que os jogadores... Ele também tem que cobrar isso dele. E tenho certeza que ele faz isso. Só que ele não está achando o jeito, cara. É uma sugestão que eu dou. Começa a olhar esses malandros que ficam na beira do campo, que não acontece nada com eles, e eles reclamam, enchem o saco e influenciam a arbitragem. Mano Menezes é o mestre, mas tem outros exemplos aí de treinadores que conseguem o mesmo efeito, ou até melhor do que o Abel, no sentido de defender o seu time com relação à arbitragem, sem se prejudicarem. 24 horas, não ganhamos absolutamente nada. Como te disse, temos amanhã recuperar os jogadores o melhor que conseguirmos, uma viagem pela frente de 6 horas nas costas e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. E projetando esse jogo de quarta-feira. Você está pegando no meu pé. Mais uma Libertadores. Você está pegando no meu pé. Fique tranquilo. Mas para projetar mesmo, Abel, esse jogo de quarta-feira, como para você, mais uma Libertadores, como também à frente da equipe, né, do Palmeiras. Como é que vem o time? Eu sei que tem aí calendário apertado, né, diante de tudo isso. Vamos ver, olha, tem sido
tem sido um desafio para nós. Como te disse o teu colega, aos 13 minutos tive que substituir porque percebi que a equipa estava a precisar de energia e os que entraram bem. Vocês viram que o Bahia estava a carregar e nós não conseguíamos sair, o Flaco não conseguia segurar, o Ares já não conseguia transitar, o próprio Maurício com a entrada do Lucas, o Maurício também já estava, e acho que esses jogadores realmente entraram para ajudar a equipa. E eu agora tenho aqui um dilema comigo, o que é que eu faço? Ou troco os jogadores antes que eles fiquem cansados, não é? Ou seja, podia chegar aqui e podia ter jogado com o Sousa logo de início, com o Luigi de início, com o Lucas de início, e deixar, por exemplo, o Lopes de fora, o Alá de fora, ou então fazer o contrário, fazer deixar os jogadores para dentro e conforme eles vão caindo de rendimento, poder gerir com 5 substituições que temos. Isso é ótimo, adoro as 5 substituições. Acho que a paragem técnica hoje foi boa, não é? Deu para chamar os jogadores e refrescar com 8 minutos de compensação. Portanto, daqui a 10 jogos, não é? Mais ou menos, temos mais um jogo nas pernas. Acho que temos que ter cuidado com isto, mas como te disse, é avaliar agora os nossos jogadores amanhã, falar com o núcleo de saúde e performance, mas mais do que falar com o núcleo de saúde e performance, gosto muito deles, mas gosto mais dos meus jogadores, tenho que os sentir e ouvi-los a eles, porque gosto muito do núcleo de saúde e performance, mas gosto de sentir e perceber o que é que está dentro da cabeça e da linguagem corporal dos meus jogadores. Agora ajuda sempre muito mais recuperar uma equipa quando em cima de vitórias do que em cima de derrotas, mas também tem que ser em cima de derrotas nós termos esta capacidade de não meter muita cabeça no chão e seguir. É perceber que temos pouco tempo para recuperar e mesmo perdendo, de ser leves, 24 horas, amanhã estamos lá outra vez para continuar. Começa uma nova competição, vamos encará-la como sempre a fazemos, o Palmeiras assim nos obriga. Cara, em quase toda resposta ele dá um jeito de encaixar essa questão do cansaço. Isso mostra o quê? Que ele está realmente muito incomodado com isso. Ponto. Então eu só acho que o Abel precisa arrumar um jeito de deixar isso claro, fala uma vez e depois responde, cara. Acho que, vou falar de novo, mais João Martins e menos Abel no estilo aqui na coletiva. Até porque, como a gente fala, não há nada a ganhar nessas coletivas. Quando o time ganha, o técnico vai sair, na melhor das hipóteses, ele sai igual. Quando o time perde, na melhor das hipóteses, ele sai igual e quase sempre sai pior. Nada do que ele fala vai melhorar o que aconteceu durante o jogo, vai melhorar a situação dele. Então, essas coletivas não servem para nada do ponto de vista do treinador. Ele só se desgasta. Então, quanto menos falar, menos desgaste. O João Martins já percebeu isso, o Castanheira na última também percebeu isso, foi super sucinto. Acho que o Abel podia ir por esse caminho também. Claro que é bom ele se posicionar, claro que é bom ele apontar, criticar, mas quando ele começa a se tornar repetitivo, as pessoas tendem a ter menos paciência para ouvir o que ele fala. Passa a soar como choro, passa a soar como reclamão, chato, ranzinza. Então, se ele colocar as ideias dele, usa uma pergunta para colocar, pontuar de forma contundente, vai ter a repercussão que ele gostaria que tivesse e não vai desgastar a imagem dele, que já rendeu a ele ser chamado de colonizador, ser chamado de um monte de outras coisas, inclusive a mãe dele foi atacada por um idiota por aí. Então, o Abel dá para repensar o posicionamento dele, a forma como ele se posiciona nessas coletivas. É muito longa desnecessariamente. A grandeza, a história, entrar em todas as competições para ganhar, e é isso que nós vamos procurar fazer mais uma vez. Está bem? Obrigado. Aliás, essa entre uma e outra, que ele está sorridente, ele brinca com o repórter. Se ele fizesse sempre isso, já melhorava bastante. O problema é que nem sempre ele está com esse humor que ele está demonstrando aí nessa coletiva de ontem. Ele está falando que vai encerrar, mas tem mais espaço aqui. Eu acho que teve mais perguntas. Não teve. Acabou. Acabou com... Ó, vocês estão vendo aqui, né? Olha quanto espaço tem aqui ainda.
Mas, enfim, acabou, então, a coletiva do Abel. E vou só, então, reafirmar essa última impressão. Acho que o Abel poderia repensar a tática de comunicação dele nessas coletivas. Ele só tem a perder. Quanto mais ele fala, mais ou menos a imprensa gosta dele. E aí, quando a imprensa gosta pouco de alguém, ela sempre vai ter aqueles elementos que vão fazer aqueles comentários depreciativos, que conduzem a opinião pública, e isso explica bastante de por que o Abel é odiado pelas outras torcidas do Brasil, em parte porque ele acaba sendo antipático nessas coletivas, e em parte porque ele faz o Palmeiras ganhar. Tanto que a própria parte da torcida do Palmeiras não gosta do Abel e usa muito a justificativa de que ele é antipático, de que ele é arrogante, de que ele não sei o quê. Torcida do Palmeiras, parte da torcida, né? É uma parte pequena. Mas você vê como cola. Se até para palmeirense esse discurso cola, imagina para quem apanha do Abel como os nossos adversários. Então, acho que dá para repensar essa tática de comunicação. Então, vamos encerrando aqui nosso React. Começando a semana muito bem, com mais uma vitória, num dos jogos mais difíceis do campeonato, um dos jogos mais importantes do campeonato, que permitiram que o Palmeiras fechasse essa 10ª rodada com 5 enormes pontos de distância para o bloco do segundo lugar. Parabéns ao Palmeiras, parabéns aos jogadores, parabéns à comissão técnica, parabéns a todos. O resultado do trabalho está aí, na tabela de classificação. Seguimos. No meio da semana, então, faremos a cobertura de Júnior de Barranquilha e Palmeiras pela Libertadores. E lembrando que hoje à noite, segunda-feira, hoje, às 20 horas, tem live aqui no nosso canal, aquela live, né, leve, descontraída, de resenha, que a gente faz aqui, que é o Verdazo ao vivo, hoje às 20 horas, segunda-feira, 20 horas, aqui no nosso canal. Valeu! Grande abraço a todos, ótima semana, saudações ao Viverdes.